desde quando, na minha vida, lá na comunidade, estudos bíblicos na minha comunidade, depois no Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, depois como seminarista tal, e como professor. Sempre que eu me deparo com os textos bíblicos, eu fico ali impressionado com a experiência de vida que eles nos transmitem, como a palavra de Deus tem capacidade de fazer evocar em nós esta humanidade. Essa humanidade que, quando invocada na pessoa do Senhor, ela nos leva a uma santidade muito grande. E santidade é isso, essa espiritualidade que este samaritano teve para com o seu próximo. Lucas, ele tem umas passagens muito tocantes, sabe? Muito tocantes. É dele a passagem do filho pródigo, é dele também esta passagem que nós ouvimos hoje do samaritano. E é interessante, Lucas não é um judeu, ele não é um filho de Israel, ele não era descendente do povo de Abraão. Lucas era um grego, médico de formação, cujos pais eram gregos, não tinha nenhuma relação com o judaísmo ou com a lei de Moisés. Por isso que ele coloca, muitas pessoas, por exemplo, a samaritana, ou outros pagãos, outros que vieram do paganismo, como também aqueles que, ao aceitar o Senhor, eles passam a ser sinais do reino. Por que eu digo isso? Porque, vejam, Jesus, ele foi interpelado por um mestre da lei. Os mestres da lei, alguns gostavam de ouvir Jesus, outros queriam, como esse, provocar Jesus, levá-lo ao erro. Por que eu digo isso? Porque o mestre da lei é o entendido na lei de Moisés, na Torá, na Escritura Sagrada do Antigo Testamento. Ele era a especialidade dele. Por que perguntar a Jesus? Se ele já sabia a resposta. Mas Jesus aproveita aquele homem, aquela intenção de tentar desacreditá-lo, numa oportunidade de evangelizar. Por isso que a forma com que Jesus educa na fé, ela é muito interessante. Ele se recusa a dar uma resposta simples. Podia ter dito, olha, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a ti mesmo, é o primeiro mandamento. Ele podia ter respondido, mas ele devolve a pergunta ao homem. O que está escrito na lei, meu irmão? Aí o homem diz, aí ele fala assim, faze isso, estará salvo. Entendestes bem. Mas o homem não se dá por satisfeito. E aí ele, mas quem é meu próximo? Ele sabia quem era o próximo dele. Porque no Antigo Testamento, o próximo, irmãos, é aquele que precisa da minha justiça. O que é a justiça? Um dos conceitos de justiça é dar ao outro o que lhe é devido. Aquele que estava moribundo no chão estava necessitado de cuidados. Então, próximo, lá no Antigo Testamento, é a viúva, é o estrangeiro, é o órfão. Não é meramente o parente, não é meramente o meu vizinho, não é meramente aquele que eu conheço, que faz parte do meu clã, do meu círculo de amizade. É muito mais. É aquele que vem até mim e pede compaixão, e pede misericórdia. O próximo pode ser o meu devedor. O próximo pode ser aquele que bate no vidro do carro e pede uma moeda. O próximo pode ser aquele que está na porta do supermercado e diz assim, será que você não poderia comprar uma lata de leite? Será que você não poderia comprar ali um pedaço de pão, um pacote de biscoito para que eu possa me alimentar? Esse é o meu próximo, é o que pede justiça. É aquilo que lhe é devido. E o mestre da lei sabia disso. Mas no tempo de Jesus, os fariseus reduziram ao próximo aquele que está junto de mim, que eu conheço, que eu tenho empatia. Ora, Jesus diz assim, olha, mas até os pagãos fazem isso. Não tem nada de extraordinário isso. Amar aquele que te ama.
Os pagãos também fazem isso. Aí Jesus devolve a pergunta a ele. E o ensina da melhor forma, com parábola. Com parábola. Era o clássico dos mestres daquela época, ensinar com parábolas. E Lucas faz questão de frisar quem é o agente principal desta parábola. Era um samaritano. Padre, quem são os samaritanos? Os samaritanos eram o povo de Israel que vivia na Samaria. No século VIII, quando a Síria domina o reino do norte, a primeira coisa que os assírios fazem é trazer povos de outros lugares para morar ali. Estão lembrados da mulher no poço de Jacó? Vai chamar o teu marido. Ah, mas eu já tive, eu não tenho marido. Ah, mas se tivesse 5 maridos, e o que tens hoje não é o teu marido. Mas não era esposo não, sabe? Eram deuses que na história dos samaritanos, quando os assírios, ao dominar, a primeira coisa que eles faziam era levar as pessoas de outras localidades para viver naquele lugar onde eles dominaram. E fizeram isso na terra dos samaritanos. Mandaram os samaritanos para longe e trouxeram muitos povos para habitar na Samaria. E isso fazia com que eles tivessem um controle. E aí, com o tempo, o povo de Israel que ficou na Samaria começou a se relacionar com esses povos. Começaram a se casar, a ter filhos. E aí, esses povos começaram a trazer as suas divindades. Aí, o povo de Israel, depois que volta do exílio na Babilônia, lá em 533, eles culpam os samaritanos porque eles não se mantiveram fiel. Está vendo? Já não são mais a raça pura. Mas são os filhos de Abraão. Os samaritanos são os filhos de Abraão. Eles adoravam Deus lá na Samaria, no Monte Garizim, tinha até o poço de Jacó. Nosso pai Jacó, ele dizia. Mas os judeus odiavam os samaritanos. Tinham eles como impuro. Mas ao mesmo tempo, eles faziam o quê? Eles idolatravam os sacerdotes. E porque o sacerdote, de fato, era, no Antigo Testamento, o responsável pelo cuidado, pelo zelo das pessoas, pelo culto. Então, o sacerdote é a imagem viva de quem se preocupa com as pessoas. Então, ninguém espera que um sacerdote veja um homem que foi assaltado, agonizando na estrada, ele passa pelo outro lado para não socorrê-lo. E esse homem, com certeza, clamou muito ao sacerdote, que estava possivelmente indo para Jerusalém para servir no templo. De Jerusalém a Jericó, Jerusalém está mais alto, Jericó está lá embaixo, são 21 quilômetros. Quem sai de Jericó tem que subir muito para chegar a Jerusalém. Jericó fica próximo, 8 quilômetros próximo do Rio Jordão, 21 quilômetros próximo do Mar Morto, lá na Judéia. Mas era uma estrada muito complicada, porque havia o risco de assaltos. E esse homem estava indo de Jerusalém para Jericó, descendo, ele teve a má sorte de encontrar com assaltantes. E maltrataram muito o homem. Levaram, possivelmente, aquilo que ele iria vender, agrediram ele, e ele, então, ficou ali agonizando. O sacerdote passou, fingiu que não era com ele. Um outro também que trabalhava no templo, levita. O homem da animação, que tocava os instrumentos, cantava os salmos, os levitas, eles tinham funções litúrgicas do templo, também ouviu o homem clamando, me ajuda, eu fui ferido, me assaltaram. O levita também fez ouvidos de mercador, foi embora. Aí veio o samaritano, gente. O impuro, O judeu tem um samaritano como impuro. A própria mulher, coitada, quando Jesus disse assim, dai-me de beber. Mas como é que o senhor está me pedindo água? Vocês judeus não gostam de nós. Estão lembrados da mulher? Vocês nos desprezam. Então, era esta a visão. Mas o samaritano teve aquilo que nós chamamos de compaixão. Passio em latim. Sofrimento. Teve compaixão. Compaixão é sentir a dor com o outro, sofrer com o outro.
E exerceu aquilo que no hebraico nós chamamos de misericórdia, no hebraico, rahasmin, no hebraico, misericórdia, rahasmin, no hebraico, não é? Misericórdia, não é? Ele teve misericórdia. Não, é alguém que necessita de mim. Então eu tenho que ajudar, eu não posso deixar esse homem agonizando. Ele pediu ajuda, me ajuda, por favor, me ajuda, eu estou morrendo. E o homem então desce do seu animal, do seu cavalo, começa a cuidar das feridas, faz curativo. Primeiro esteriliza, né, desinfeta, né, joga vinho. Né, vejam, dois elementos muito caros, vinho e óleo, azeite, não é? Passa na ferida para poder cicatrizar, ajudar a cicatrizar. Mas ele não se dá por satisfeito. Não, eu não posso deixar você aqui. Eu tenho que te levar a algum lugar. Acho que aqui tem uma hospedaria aqui perto. Ele passa a noite toda cuidando do homem. Um desconhecido, mas para ele era o próximo, que precisava dos cuidados dele. E aí, ao final, no início do dia, ele diz assim, olha, eu vou deixar esse rapaz aqui, ele está se recuperando, vou deixar 2 moedas de prata. Sabe o que é uma moeda de prata? É um denário. Era o pagamento de um dia de trabalho. Ele deixou 2 dias, né? Falou, o que o senhor tiver de gastar a mais, não se preocupe que eu vou lhe pagar, mas cuide dele. Na volta, eu passarei por aqui e pago ao senhor o que estiver gasto a mais com ele. Aí Jesus volta para o mestre da lei e diz assim, quem foi o próximo daquele homem? Ah, foi o que teve misericórdia. Vai e faz o mesmo. Sabe, meus amados irmãos, quando eu leio esse texto, por isso que eu digo que essas 2 passagens, Lucas, né, filho pródigo, e esse texto são textos que realmente nos levam, né, aflora os sentimentos. Quando eu leio esse texto, eu rezo esse texto, eu medito esse texto, eu me vejo muitas vezes na figura daquele homem caído, prostrado no chão. A vida tem situações que nós, né, somos jogados no chão. Tamanha dor, tamanho sofrimento. Na minha família, perder alguém é algo que realmente é como se tivesse tirado um pedaço. Tamanho foi a forma como na minha família nós éramos criados, sabe? Nós primos, junto com os tios, os irmãos, nós éramos sempre muito unidos, sabe? É uma herança católica da minha família, não é? É uma herança católica da minha família, não é? Sempre assim, valorizamos muito os membros da família, muito. Então, cada perda que eu tinha era uma dor muito grande, muito grande, muito grande, porque eram pessoas do qual nós vivíamos muito ali, juntos uns com os outros, tanto da parte do meu pai, quanto da parte da minha mãe. Então, todas as vezes que alguém perdia um tio, um avô, era para nós uma dor muito grande. Mas o momento difícil, mais difícil, foi justamente, e aí eu me vejo neste homem caído no chão, a perda daqueles 2 pilares que eu tinha, meu pai e a minha mãe. Foram 2 momentos em que eu fui este homem, tomado de assalto, machucado pela perda da dor. É como se estivesse esvaindo sangue, sabe? E aí não faltou samaritanos e samaritanas para cuidar dessas feridas do coração, dessa dor que invade a alma. E isso não faltou. Não faltou, por exemplo, samaritanos quando os meus pais adoeceram. Quando meu pai me adoeceu, a minha casa sempre tinha pessoas indo visitar meu pai. Amigos dele do serviço, da Marinha, e os irmãos lá da comunidade de São Paulo Apóstolo. Estavam lá. Pessoal do Círculo Bíblico, ele era coordenador do Círculo Bíblico, né? Pessoal do grupo de oração, pessoal da liturgia, porque ele era da liturgia, ele foi do grupo de louvor. Então, a comunidade, né, estava sempre lá, os ministros da Eucaristia, né, vendo aquele homem ali necessitando e sendo para ele um samaritano. E ao mesmo tempo para mim, para minha mãe, para minha irmã.
Todas as vezes que eu via os meninos de Eucaristia lá, às vezes chegava de tardezinha, né, na casa da mamãe, na casa do papai, os ministros lá com seu jalequinho, com a mesa posta, com a vela, com a Eucaristia, e nós rezávamos juntos. Olha que coisa maravilhosa. O samaritano era o cuidado, sabe? O cuidado com aqueles que estavam vivendo um momento de agonia na sua vida. Portanto, viver esta dor, ter compaixão, é viver essa experiência, do cuidado, de cuidar de alguém que está necessitado. Não é simplesmente um dever de ofício. Quando o padre vai visitar um enfermo, é mais do que isso. Para mim é mais do que isso, porque eu sei o quanto isso é importante. Porque eu vivi essa experiência. Vivi. Então, quando nós nos colocamos na condição de samaritano, irmãos, é porque nós sabemos o quanto essa atenção dispensada àquele que sofre ou àquela que está caída é importante para revigorar aquele ser, aquela alma, aquele espírito. Porque a compaixão, a misericórdia é um bálsamo que é passado na pessoa. E ela se sente ali confortada, animada. Não há sentimento mais reconfortante do que você perceber que é importante para alguém, que é importante, que é significativo. E as pessoas são importantes não porque mantêm relações conosco, não. Porque tem a sua dignidade de criatura de Deus. Então, para nós, sermos também o samaritano faz parte da nossa vocação cristã, sabe, meu amado irmão? E é muito interessante, porque os romanos antigos, eles achavam, e eles tinham essa compreensão, que os sentimentos, eles se originavam no coração da pessoa. Onde é que estão os sentimentos? No coração. É o coração, lugar em que você acumula todo esse sentimento de amor, de ternura, de fraternidade, mas também de ódio, de ira, não é? Os mais mesquinhos. Mas o coração é lugar onde esses sentimentos brotam, afloram, fonte deles, não é? Mas o coração também para os romanos era o lugar em que você refletia e tomava decisão, agia, tudo partia do coração. Já o povo de Israel é diferente. O povo de Israel antigo vai dizer que o lugar dos sentimentos é o ventre do ser humano, sobretudo ligado à figura da mulher. Ou seja, enquanto para os romanos antigos o coração é o ventre no ser humano, que é fonte de todo sentimento, de todo desejo e de todo o agir. Capítulo 49 do livro de Isaías, versículo 15, vai dizer isso, com aquele canto belíssimo: qual mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou? Mas se existir acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor. Por que Isaías, o profeta, escreve esta passagem? Porque o útero da mulher, na cultura do povo de Israel antigo, é o lugar onde é gestado o ser. E é verdade, Ali, o ser, a pessoa, ela é gestada no útero. Então, tudo que existe dentro da pessoa tem como fonte o útero da mulher. O útero, então, para o povo de Israel, aqui localizado no ventre da mulher, é o lugar onde se origina a capacidade de amar, de se emocionar, de ter empatia. Olha que coisa bonita, Pois bem, meus amados irmãos, existem experiências que nós fazemos na vida que são experiências únicas. Eu digo a vocês que essa missão nossa de visitar os enfermos, que não é só dos padres, não, sabe? É de todo cristão católico, de dispensar a um enfermo, a um idoso, a uma criança,
É nossa missão, é nossa missão. Terminando a missa aqui, eu vou correndo para o Hospital Central. Tem um irmão nosso lá que foi ministro de Eucaristia da Sagrado Coração de Jesus, que está internado lá, e eu vou estar lá com ele. Está me esperando lá. Não tem tempo ruim, não. Por quê? Faço isso por gratidão a Deus. Porque eu fui assistido muitas vezes, e ainda sou nos meus dias de hoje. Então, eu sei o quanto alguém que está ali ao lado do outro tem valor, tem importância, sabe? É muito significativo. Para isso, não existe nem dia nem hora. Para ter compaixão e misericórdia, não existe ocasião. Precisamos estar sempre atentos a dar ao outro aquilo que é devido. Mas vejam, recentemente, há um mês, uns 2 meses para cá, eu estou acompanhado quase que toda semana a Isabelle, lá na comunidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A Belle está bem, está fazendo o tratamento, ela está no setor oncológico do Hospital Infantil, essa semana ela está em casa, já fez 2 sessões de quimioterapia, são 5. Mas, graças a Deus, a resposta é muito boa. Mas, quando eu vou ao hospital infantil, domingo passado estive lá, e aí a experiência foi meio dolorosa no início, mas Deus providencia todas as coisas. Por que eu digo isso? Eu recebi no sábado a informação de um menino, o Wendel, 5 meses, que nasceu e no hospital já ficou direto. Por quê? Porque foi detectado que ele tinha leucemia. Né? Quando ele nasceu, já detectaram que ele tinha leucemia. Ele não teve tempo nem de ter alta. E aí começou o tratamento. Mas a situação do Wendel é muito, muito difícil, coitado. Muito difícil. 5 meses. O que me surpreendeu? Quando eu fui visitar a Isabelle pela primeira vez, eu fui para visitá-la. O pai e a mãe são ministros da nossa comunidade. E eles criaram uma relação junto com os outros pais, mães, que estão naquele setor oncológico, que está lá anexo ao hospital, dentro do Hospital da Polícia Militar, uma relação fraterna, sabe? De tal forma que a alegria de uma é a alegria de outra, a dor da outra é partilhado também. O clima é assim. E eu, quando vou visitar a Belle, ela sempre diz assim, a mãe, padre, tem uma menininha aqui que a mãe quer que o senhor passe lá, dá uma bênção. O senhor pode fazer isso? Claro. Aí vou. Aí a outra vem assim, o senhor é padre, dá uma bênção aqui à minha criança. Não é criança, para mim, vocês sabem que visitar criança no setor oncológico, para mim, é um desafio muito grande, porque eu costumo assumir esse sofrimento. Né? Mas eu fico olhando a sensibilidade e a relação que as crianças estabelecem. Dividem o brinquedo, dividem as brincadeiras, os livros, fazem atividades juntas. Vejo lá o carinho das enfermeiras, né, com as crianças, o sentimento de compaixão. Aí o Wendel, ele foi batizado pela Camila, porque ele não tinha sido batizado, está em perigo de morte. Imagina uma criança com 6 meses tomando morfina de 1 em 1 hora. É difícil, né? 6 meses tomando morfina. Vai fazer 6 meses. Os médicos desenganaram. E aí ele foi batizado de manhã. À noite eu falei, Camila, eu vou passar aí no último horário, mas eu vou visitar. E eu quero completar os ritos e ungí-lo com o sacramento da unção dos enfermos. E assim foi feito. Mas quando eu cheguei na portaria, você espera de algumas profissionais o mínimo de empatia e de acolhida. Né? Como eu vou lá toda semana, né, de manhã, depois que eu dou aula, eu passo por lá, dou aula lá próximo, passo por lá e vejo. Mas, dessa vez, eu tive que ir à noite, porque eu tinha que completar os ritos do Wendel. Ele foi batizado, mas precisava passar o óleo. Tal. Aí a assistente social, me identifiquei, e o rapaz falou, padre, o senhor vai precisar primeiro passar pela assistente social. Falei, tá bom, não tem problema, já passei muitas vezes. E ele volta, surpreso, e assim, ela não disse que não vai autorizar o senhor a entrar, não. Eu falei, mas por quê? Não falou nada, falou que não vai autorizar o senhor a entrar, não. Só quer ir lá, porque ele ficou revoltado. Só quer ir lá, padre? Eu levo o senhor lá. Eu falei, agora, por favor. Por favor, porque você impedir alguém de levar uma palavra, de levar um sentimento de fé, de dar assistência espiritual a uma criança, é realmente ter um coração, com todo respeito, não é? sem
sem nenhum sentimento de compaixão e de misericórdia. Aí eu bati na porta e me identifiquei, falei, eu sou o Padre Carlos, eu venho aqui toda semana visitar a Isabelle, mas tem uma criança lá em cima que foi batizada, eu preciso visitá-lo. A família já autorizou, estou me aguardando. Mas nesse horário, falei, senhora, é este horário que eu tive a oportunidade de estar aqui. E eu queria saber, por que a senhora não quer me deixar entrar? Eu estou aqui toda semana, mas não nesse horário. Eu falei, mas a senhora conhece a legislação federal? A senhora só pode me impedir de visitar uma pessoa, um cristão católico, que pediu a minha presença se ele tiver havendo alguma intercorrência. Se não houver um justificativo, a senhora está sonegando ao outro um direito. Isso é lei federal. As pessoas têm direito. Mas aí tem que ter a autorização da enfermagem lá em cima. Eu falei, não seja por isso, já estão até me esperando. Eu liguei para a mãe, a enfermeira ligou para ela e ainda ouvi. A senhora está proibindo o padre de entrar aqui? Por favor, nós estamos todos esperando ele aqui. A família está aqui. Aí ela, com muita dificuldade, não é? Me deixou entrar com a cara feia. Eu fui. Aí eu conheci várias crianças, o Wendel e outras crianças. E vi a esperança, eu vi a compaixão, eu vi o amor. Histórias belíssimas, sabe? De mães que às vezes ficam uma semana sem ir em casa, não é? Para levar uma roupa, pegar outra. Não é? Muitas vezes, a maioria das vezes são mulheres, não é? Que estão ali com os filhos. E que uma mãe cuida do outro. Não, você pode ir lá. Vai lá que eu fico aqui com o seu filho. Bom, não tem problema, só pode ficar um pouquinho. Elas fazem essa experiência, sabe, gente? Experiência bonita. Mães que vêm do interior, do sul da Bahia, de Minas Gerais, e às vezes tem ali as pessoas, não é? Toda uma acolhida, sabe? Por quê? Porque sente compaixão. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é mostrar, né, ao outro, né, que ele ou ela é o meu próximo. E aí, muitas vezes vou visitar a Isabela e visito 3, 4, 5 crianças, saio de um quarto, ei, padre, só pode vir aqui? Às vezes é uma criança evangélica, outra que não tem nem religião. Mas, vejam, estar num lugar desse é ser alimentado com a mais pura e profunda misericórdia e compaixão. Que Deus nos abençoe, irmãos, que sejamos assim. Quando alguém precisar de nós, tenhamos compaixão. Lembre-se, algumas vezes somos samaritanos, mas outras podemos ser aquele caído, prostrado no chão. A compaixão e a misericórdia ajudam aquele ou aquela, ou bem nós mesmos, a levantarmos desse estado. Que Deus nos abençoe, porque se fizermos assim, diz o Senhor, ganharemos o reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Maílza.